A chuva torrencial batia como unhas no telhado de palha da cabana de Sofia, transformando o chão de terra em um pântano traiçoeiro que engolia seus passos curtos e doloridos. Ela tropeçou pela enésima vez, a perna esquerda, marcada pela febre infantil que a deixara manca, cedendo sob o peso do cesto de fios úmidos, espalhando lã colorida na lama como sonhos afogados. Por que agora? Gemeu ela, o gosto de terra misturando-se às lágrimas quentes, enquanto o trovão rugia como riso cruel do céu. Fazia anos que a vila de Pedra Lisa sussurrava sobre sua de maldição. A tecelã, manca que nunca venderia o suficiente para escapar da pobreza, cujos tecidos belos mofavam em prateleiras vazias. Mas, naquela noite, com o marido doente tossindo na cama e a filha pequena choramingando de fome, Sofia caiu de joelhos na lama, os dedos cravados no barro escorregadio. Deus, o impossível é tua especialidade, mas por que eu fico presa no pântano? Um coachar baixo cortou o temporal. Um sapo minúsculo, verde e insignificante, saltando da poça ao lado dela, desafiando a enxurrada com um pulo teimoso para a pedra mais alta. Sofia piscou, o coração apertado, o que levara uma mulher de mãos hábeis a questionar se o pequeno como ela, ou aquele sapo ridículo, poderia alcançar o impossível. A chuva não parava, e com ela, a primeira rachadura em sua alma endurecida pela limitação. Volte 2 anos para uma vila onde o riacho cantava promessas e o ar cheirava a lã fresca e terra molhada. Sofia era o coração pulsante da tecelagem local. Mulher de dedos ágeis como teares vivos, criando padrões que contavam histórias de colheitas e amores, vendendo para mercadores que passavam com carroças rangentes. Sua cabana, simples mas acolhedora, ecoava risos. O marido João contando piadas roucas enquanto fiava ao lado dela. A filha Lila dançando com novelos como varinhas mágicas. Sofia mancava desde criança, a perna esquerda rígida como galho seco, mas tratava a limitação como cicatriz de honra. Deus me deu mãos para tecer o que os pés não alcançam, dizia, ecoando o estoicismo que aprendera do avô, um viajante que citava Epicteto nas noites de fogueira. Controle o que podes, teu tear, tua paciência, e aceite o resto como amor fati, o destino abraçado como amigo. Sua fé era prática, orações matinais por fios fortes, leituras de Lucas à luz de vela, sublinhando: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 18:27. Mas via como motivação para trabalhar mais, não depender. O mundo de Sofia era ritmado. Amanheceres com o tear rangendo como oração, tardes no mercado regateando com sorriso, noites ao redor da mesa com sopa de raízes e histórias de Lila sobre sapos que pulavam rios impossíveis. Ela ria das limitações. Sou como o sapo da lagoa, curta perna, mas salto alto. Mas no fundo, um medo antigo brotava. Memento mori. A finitude, sussurrando que sua manquice aprenderia na vila para sempre, sem ver Lila estudar na cidade. Eu cuido do meu, repetia a João beijando sua testa calejada, mas sua alma ansiava por prova. Mostre-me que o pequeno salta o impossível. O desafio externo veio como seca gradual. O riacho minguou, fios apodreciam na umidade errática, mercadores pararam de vir com a estrada ruim. Sofia reagiu com estoicismo prático, fiou mais rápido, negociou com vizinhos. Mas o medo inchava. E se Deus não vir meu salto? Na lagoa da vila, sapos coachavam indiferentes, pulando pedras escorregadias com teimosia cômica, como se o pântano os notasse em cada salto. Sofia os ignorava, focada no tear parado. Mas o vento carregava uma pergunta. E se perseverança não fosse força própria, mas pulo na graça? A seca se aprofundava, e com ela, o chamado que Sofia resistiria com unhas nos fios. A seca não veio gradual. Ela atacou como um tiar quebrado no meio da fiação. Uma manhã, o último rolo de lã mofou. O cheiro azedo subindo como fumaça de derrota. Fios se desfazendo em suas mãos trêmulas. João, com tosse rouca que o vento carregava, sussurrou: Sofia, vendamos o tear.
Deus quer que saltemos para a cidade. Mas Sofia, com o orgulho estoico de quem controla o controlável, rebateu: Deus ajuda quem tece mais fios. Eu controlo isso. Dentro dela, o medo rugia. Memento mori, a finitude batendo à porta. E se a vila os engolisse, e com ela, o sonho de Lila? Ela fiou o dia todo, agulha voando como raiva, mas o sol zombava, e o sapo da lagoa voltava à mente. Mesmo pequeno, salta o impossível. Lucas 18:27. Besteira, resmungou resistindo. Aquela noite, Lila chorou pela primeira vez. Mamãe, Deus esqueceu nosso tear. Sofia abraçou a menina, mas sua alma resistia. Orgulho como âncora, dúvida como peso. O chamado ecoava: solte o tear. Mas ela apertou mais, tecendo um padrão torto que se rompeu ao amanhecer. O primeiro princípio estoico surgiu na resistência: dicotomia do controle. Sentada à mesa úmida, Sofia lembrou o avô: não chores pelo que foge de ti. Foque no que permanece, teu fio, tua perseverança. Mas e se o controle fosse ilusão? A seca não era só externa, era o chamado para depender, para pular como o sapo, confiando na graça que eleva o limitado. Sofia resistiu, orando não em rendição, mas em barganha. Deus, me dê lã para tecer. O vento uivou lá fora, e um sapo pulou na janela, caindo de volta na lama. Sofia o observou, sentindo sua teimosia. Pequeno, como você salta? A resistência rachava, mas o orgulho ainda fiava. As provações vieram em ondas, como fios que se desfazem no tear. Primeiro, o marido. A tosse de João virou febre. O corpo magro tremendo na cama de palha. O cheiro de ervas amargas enchendo a cabana. Sofia vendeu o último colar de contas por remédios. As mãos frias ao assinar o papel. O toque da joia. Herança da mãe. Queimando como adeus. Eu controlo isso, repetia. Mas o estoicismo soava oco. Amor? Fati? Abraçar essa doença? Na vila, vizinhas sussurravam: Sofia, a tecelã forte, agora mendiga raízes. O orgulho a corroía. Ela reagia com raiva, brigando com Lila por falta de ajuda. Você quer que eu desista? Gritou ela uma tarde, a voz ecoando na cabana vazia. Lila, com lágrimas, citou o avô. Mamãe, lembre Lucas 18:27. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Seu tear não é maldição, é convite para pular diferente. Sofia virou as costas, o versículo queimando como agulha. Erro. Ela fiou uma peça apressada para o mercado. Fios tortos que se romperam na entrega, desperdiçando o último pagamento. O tecelão rival rindo baixinho como o vento seco. A tentação de desistir veio na segunda provação. Lila adoeceu. Febre como o fogo da seca. Tosses que ecoavam o coachar distante dos sapos. Sofia velava a cama, mãos frias no corpo quente da menina, o medo apertando como nós no fio. Deus, por que ela? Implorou. Mas a oração era barganha, não entrega. Fraqueza a invadiu. Visão de abandonar a tecelagem, fugir para a cidade, onde mulheres controlam seu tear. Mas, na solidão da madrugada, um sapo pulou na soleira, coachando teimoso contra a lua. Sofia lembrou o avô. Como o sapo, Sofia, você não pula sem que ele veja. Perseverança não é força própria, é salto na graça. O animal pulou de novo, como se respondesse, e pela primeira vez, Sofia chorou não de raiva, mas de rendição. Erro transformado. Ela parou de fiar, sentou-se e orou de verdade. Não meu tear, pai, mas tua lã. O amanhecer trouxe alívio à febre de Lila, e com ele o aprendizado, dicotomia do controle, misturada à fé. Solte o impossível, confie no possível. A terceira provação foi a mais cruel. O tecelão rival ofereceu ajuda. Comprar sua cabana por preço baixo prometendo segurança. Sofia viu a armadilha, mas o pânico a levou a um erro final. Aceitou, sentindo a palha se rebelar sob seus pés. A noite caiu como julgamento, e ela vagou pela vila vazia,
o vento carregando o coachar de sapos distantes. Eu falhei, sussurrou, o orgulho em frangalhos. O ponto de virada veio na escuridão mais profunda, sob um céu sem estrelas, onde Sofia se deitou na lama da lagoa, o corpo tremendo como fios soltos. O vento uivava como acusação, e o silêncio de Deus ecoava como abandono. Você me esqueceu, pai? Como o sapo, eu pulei, e ninguém viu. Lágrimas molhavam a poça, e o desespero a engolia. Imagens de Lila sem teto, João tossindo na rua, a tecelagem um fantasma. Foi ali, no pântano da sombra, que a revelação irrompeu, não como raio, mas como coachar sutil. Um sapo minúsculo pulou a centímetros de sua mão, saltando de pedra em pedra escorregadia, desafiando a lama com pulos teimosos para a margem alta. Sofia ergueu o rosto e as palavras de Lucas 18:27 fluíram como riacho interno. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A conexão fé-razão acendeu. O estoicismo do avô sussurrava: controle o que podes, teu salto, tua perseverança. Mas a fé completava. E o impossível é do pai, que eleva o pequeno como o sapo salta o pântano. Sofia viu. Sua força era ilusão. Perseverança era graça que transforma limitações em saltos. O sapo pulou sua mão como toque divino, e ela riu pela primeira vez em meses. Não de loucura, mas de libertação. A decisão corajosa veio. Eu fico, não para tecer sozinha, mas para pular na tua força. Ela se ergueu, o vento agora aliado, e caminhou para casa, o sapo saltando ao lado como mensageiro. O clímax irrompeu ao amanhecer, quando Sofia confrontou o tecelão rival. Um homem astuto da vila que chegara com papéis para selar o roubo da cabana. O ar cheirava a lama e traição, e João, ainda fraco na cama, observava da porta, os olhos suplicantes. Sofia, outrora mulher de punhos cerrados no tear, sentiu o velho impulso. Raiva estoica, controle a resposta, mas agora temperada pela fé. O impossível é possível a Deus. O rival zombou. Você perdeu, tecelã manca. Deus não manda lã para limitados. As palavras cortaram como agulha e Sofia vacilou. O pântano da sombra voltando, a tentação de assinar e fugir para a segurança da mendicância. Mas o aprendizado das provações acendeu. Virtude em ação. Coragem, não bruta, mas ancorada. Ela recusou o papel, voz firme como tear tenso. Esta cabana não é minha para vender, é dele, e ele faz o impossível para os que pulam. O rival riu, mas Sofia, com temperança estoica, não reagiu. Em vez disso, invocou justiça. Você pode ter ouro, mas eu tenho a promessa. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 18:27. E eu não pularei sozinha. João apertou sua mão e Lila, sentindo a mudança, sorriu pela primeira vez em semanas. O confronto interno era o verdadeiro clímax. Sofia enfrentava não o homem, mas o medo que a ancorava. Eu controlo? Não. Eu persevero na graça. A aplicação prática dos princípios irrompeu como salto súbito. Estoicismo, plais, pé. Dicotomia do controle, solte a cabana, foque na resposta. Misturada à perseverança, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ela reuniu a família ao redor do tear mofado, orando não como lista, mas rendição. Pai, como o sapo, nós pulamos em tuas mãos. Virtude brilhou. Sabedoria em ver a provisão além do visível. Temperança em não revidar o zombeteiro. Coragem em ficar quando fugir era fácil. Justiça em honrar o tear como mordomo, não dona. O simbolismo do sapo se revelou plenamente. Naquela noite, uma revoada pulou na soleira, coachando como coro celestial. Sofia viu, pequenos, limitados, mas perseverantes. Mesmo pequeno, salta o impossível. O novo ser emergiu. Não a tecelã estoica de punhos cerrados, mas a perseverante de saltos abertos, pronta para pular na provisão divina. A seca ainda rugia,
Mas Sofia, transformada, sorria. Deus fazia o impossível, e isso bastava. A chuva veio dias depois, não como milagre dramático, mas como confirmação sutil. Gotas suaves regando a lama e o coração de Sofia. Agora, saio da cabana de Sofia e falo diretamente com você, que talvez sinta a lama grudando nos pés. Aquela seca da perseverança, onde limitações pesam como perna manca e o impossível ri da sua cara. Como Sofia, você enfrenta provações que testam não só sua força, mas sua fé. Uma carreira travada, um sonho que parece inalcançável, uma saúde que limita saltos. Você se pergunta: Deus, o pequeno como eu pode pular isso? Fique comigo, porque a jornada de Sofia não é conto distante, é espelho da sua. Da história, extraio 3 lições práticas tecidas de estoicismo selvagem e fé inabalável. Lições do sapo, que pula baixo, mas chega à pedra alta. Lição estoica, dicotomia do controle. Foque no salto, não na altura. Sofia tecia fios tortos porque achava que controlava a chuva. Como Epicteto nos ensina, não chores pelo que foge de ti. Foque no que permanece, teu pulo, tua perseverança. Hoje, identifique. O que você pode controlar? Seu próximo passo. Oração. Ato pequeno. Aplique. Liste 3 limitações incontroláveis: saúde, economia, e 3 saltos controláveis: gratidão diária, uma semente plantada. Solte o primeiro, abrace o segundo. Você não é a tecelã exausta, é a que pula com sabedoria. Lição bíblica: perseverança como graça. O impossível é possível a Deus. Lucas 18, 27. Sofia resistiu até o ponto de virada, quando o versículo a acertou como coachar. Deus não vê só o salto. Ele o possibilita. Jesus não diz, não pule. Diz, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Não é passividade. É confiança que transforma limitações em milagres. Aplique na próxima lama. Fracasso, dor. Pause e recite. Pai, o impossível é teu. Escreva em um diário. O que isso me ensina sobre tua graça? Veja como perseverança não te prende, te eleva. Lição do sapo. Limitação como lançadeira. Pule baixo, mas com propósito. Na natureza, o sapo não é gracioso como águias, mas salta pântanos impossíveis com teimosia cômica, confiando na física e no Criador que a fez. Sofia viu. Pequenos atos de perseverança regam desertos. Aplique, escolha uma semente diária, uma oração de rendição, um ato de paciência, e plante-a na limitação. Observe, como o sapo, sua fraqueza atrai a elevação. Você não precisa ser leão, basta pular visto pelo Pai. Essas lições não são teoria, são saltos. Pergunte-se, onde na sua vida você tece fios tortos em vez de pular na graça? Que sapo limitado Deus usa para te lembrar. O impossível é seu palco? Reflita hoje e veja o salto vir.